dos sons mais tradicionais do Nordeste é o das bandinhas de pífano. Além de tocar em festas de padroeiras, elas também costumam tocar muito músicas do ciclo junino. E para falar sobre as bandinhas de pífano, recebemos aqui no Opinião Pernambuco o Amaro Filho, que é cineasta, produtor cultural e pesquisador de bandas de pífanos. Também o Alexandre Rodrigues, que é compositor, educador musical e tocador de pífano. Sejam bem-vindos ao programa e vamos fazer aqui um momento bastante animado, né? Então eu queria começar aí com o Alexandre. Alexandre, é pífano ou pífaro? Bom dia, Valdir. Prazer muito grande estar participando desse programa. Pode ser chamado dos três nomes, mas aqui no Nordeste, né, na nossa região, se chama mais pife ou pífano. Muito bem. Qual a origem, né, desse instrumento? Vamos continuar contigo, Alexandre, depois a gente passa para o Amaro. Isso tem uma mistura, né? Tem uma mistura da Europa com os indígenas, né? Com o povo indígena do Brasil, e uma mistura também com os africanos. Mas não tem uma data certa, assim, não, o instrumento veio através dos portugueses, né? Porque a gente tem alguns achados arqueológicos em alguns cemitérios, aqui na cidade da Madre de Deus, né? Brejo da Madre de Deus, tem um achado arqueológico onde encontraram um esqueleto humano de mais de 2.000 anos com a flauta, né? Que parecia com pífano, tinha um bocal parecido com pífano, mas não tinha os orifícios. Né? E outro em Sergipe, né? Em outra cidade. Aí a gente, assim, eu não tenho nenhuma data, assim, nem eu, nem algumas pesquisas, né, mostram que foram pelos europeus, aí outros falam, tem os indígenas também que estavam no Brasil, aí falam um pouquinho sobre os holandeses, né, tipo, o período holandês no Brasil, Maurício de Nassau estudou numa cidade onde era conhecida como a terra do pife, Basel, na Suíça, e tem muitas coisas, né, porque é um instrumento muito antigo, né, é um instrumento que vem desde a pré-história, né, é um instrumento que vem acompanhando aí essa evolução da música, né? Desde o período medieval, passa por todos os períodos. Amaro, eu poderia complementar essa fala e falar também, né, em que momento esse instrumento ele começa a se fazer presente aqui na realidade do Brasil e mais particularmente na região Nordeste. Olá, pessoal, tudo bem? Valdir. Bom, essa teoria aí que Alexandre levanta tem algumas questões, inclusive num dos livros da pesquisa da Pífanos do Agreste, a pesquisa desenvolvida pela página 21, da qual eu também faço parte, nós tivemos esse relato de uma professora, de uma arqueóloga da Universidade Católica de Pernambuco, onde no cemitério da Furnas do Estrago, lá no Brejo da Madre Deus, num cemitério indígena, foi encontrado essa tíbia que Alexandre falou, que tem cerca de 2.000 anos. Esse talvez seja o achado mais antigo em Pernambuco. Tem achados de flautas artesanais fora daqui, inclusive nos Estados Unidos, bem mais antigo. Essa questão da origem, primeiro, assim, é bom dizer que as bandas de pífano, você for estudar as bandas de pífano, ela é a formação do povo brasileiro. Se você for dar aula de história e você vai misturar essa aula de história com música, você tem que falar das bandas de pífano, porque nas bandas de pífano ela tem a presença do índio, muito claramente, ela tem a presença do colonizador europeu, né, que chegou aqui, os portugueses, com suas flautinhas artesanais usadas na catequese, né? E você vai encontrar nos quilombos, você vai encontrar nos negros trazidos forçadamente, né, para serem escravos aqui no Brasil, você encontra também essa mesma expressão musical dentro da etnia negra. Então, assim, é muito interessante isso, porque você vê aquela bandinha ali tocando na esquina e você não imagina da importância, né, da importância histórica
que tem essa música para o Brasil. Ok. Oi. Diga. Não, assim, se possível, eu vou para Alexandre e depois a gente volta para você. E a gente vai continuando falando sobre essas raízes, né, sobre essas origens que são muito curiosas. Pode ser ou você quer complementar logo? Não, pode ser. Vamos, você conduz. Vamos Então seguindo. vamos lá. Então vamos voltar para Alexandre. Alexandre, eu tinha perguntado para você no começo do programa, não foi, se haveria diferença entre pife, pífaro ou pífano? Você falou que não, né, que é tudo a mesma coisa, mas os instrumentos em si eles são diferentes, né? Tem vários tipos de instrumento e inclusive eles produzem sons diferentes. Eu queria, se possível, que você fosse tocando um pouquinho com cada um desses instrumentos que você tem aí e falando para a gente. Tá ok. É o seguinte, tem o pífano tradicional e tem o pífano diatônico. O tradicional, ele tem a presença da terça neutra. Para quem não sabe o que é a terça neutra, ela fica entre a terça maior e a terça menor, que é o pífano mais utilizado pelas bandas de pífano tradicional. E tem um pífano diatônico, que é esse aqui, que ele já tem um ajuste da terça neutra. Ele gera uma escala diatônica de sol maior. Aí muda um pouco a escala, mas é pouca coisa. Mas geralmente o pífano é confeccionado com 7 orifícios, um para soprar, que a gente chama de bocal, e 6 para digitação. Ok, Para mostra para a gente um você pouco aí digitar, o fazer as som. escalas. Mostra para a gente um pouco aí o som que esse pífano, por Som, exemplo, que está certo? na sua mão, ele Tem produz. outros pífanos. Esse aqui é um pífano mais grave, né? Esse aqui é o mais grave. Aí tem outro aqui, deixa eu mostrar rapidinho, só para a gente tocar. São 3 pífanos, os mais utilizados pelas bandas tradicionais e pelos pifeiros do Brasil e do mundo. Esse aqui é um pífano em Lá, que os mestres chamam de meia régua. Esse aqui é o 3/4, que é o pífano em Sol. E esse maior é o pife régua inteira, que é o pífano em Fá. Agora eu vou tocar uma música bem tradicional de banda de pife, A Briga do Cachorro com a Onça. Maravilha. Né? Mostra logo a diferença desse som que a gente viu para o som com outro pífano, Alexandre. Esse aqui ele vai ser mais agudo, ele vai ter um som mais fininho, e esse aqui é utilizado mais para tocar na rua. Assim, as bandas de pife do sertão utilizam muito esse pífano pequeno, porque ele tem uma projeção muito maior do que os pífanos mais graves. Tocar um caboré, que é uma música também tradicional de banda de pife. Maravilha, Alexandre. Amaro, você estava falando Olá. aí sobre essa chegada do pífano, né, e depois do surgimento dessas bandinhas. Queria que você complementasse isso e, se possível, também mostrasse alguns instrumentos que você falou que tem aí para apresentar aqui para a gente. Maravilha. Então, só encerrando esse capítulo da origem, hoje o que nos interessa muito é como estão, né? É a modernidade, é o contemporâneo, é hoje como vivem essas bandas de pífano. Mas tem 2 coisas bem interessantes que os mestres nos contaram nessa pesquisa que a gente vem fazendo ao longo de 10 anos, que identificou mais de 80 bandas de pífanos só em Pernambuco, do Agreste ao Sertão. Tem um mestre que perguntou para ele: e aí, como é que vem essa coisa da banda de pífano? Vem da onde? Aí ele fez: isso vem dos índios. Isso começou nos índios. Né? Desde quando existe índio? Me diga. Se você souber desde quando existe índio, você vai saber desde quando existe a banda de pife. Eu achei fantástica essa afirmação. E tem um outro, que é do Cariri paraibano,
o Zinácio, que perguntaram para ele também sobre a origem da banda de pífano. Aí ele fez: rapaz, isso vem do começo do mundo. Quando começou o mundo? Me diga aí. Começou o mundo, começaram as bandas de pífano. Eu acho essas duas afirmativas assim de uma sabedoria muito grande. Hoje, Valdir e o público aí que está nos ouvindo, é bom saber que as bandas de pífano elas vão muito além do Nordeste, né? Ela é uma tradição nordestina, esse tipo, né, essa formação, geralmente por 4 músicos, 2 pifeiros e 2 percussionistas, ou às vezes 6, ela é uma formação criada realmente, nascida dentro dos sertões do Nordeste. Mas hoje o pífano está no Brasil inteiro e fora do Brasil. Eu fui para um encontro de bandas de pífano no sul da França, que eles fazem esse encontro há 30 anos. Esse instrumento aqui é um pífano de ébano, artesanal, né, de madeira, do ébano, muito comum, muito tradicional no sul da França, na região de Bordeaux. Nós tivemos um encontro lá chamado Fifre. Você estava falando de pífano, pífaros, né? Pífano. Lá na França é Fifre. Então, nós tivemos no Fifre de Garonne, que chama... Garonne é um rio, como se fosse o Capibaribe, o rio principal da cidade, e aí eles chamam Fifre de Garonne, é como se nós tivéssemos aqui pífanos do Capibaribe. Então, assim, é muito interessante isso. Esse pífano aqui, ele é de PVC, é um pífano africano, é um pífano de um mestre chamado Boubacar. Quando acabou o show dele, ele me entregou essa flauta artesanal, esse pífano, e disse: aqui dentro está toda a emoção que eu senti ao fazer esse concerto. Ela é sua. Ela é sua. Eu digo: tá louco, cara? Você é louco de me dar uma coisa dessa? Ele fez: essa flauta é sua. E aí ele me entregou. É uma flauta muito simples, de PVC, tem 4 furos, bem diferentes. Alexandre pode até explicar melhor essa questão, mas ela tem 4 furos. É muito interessante. Tem um pífano aqui também, que eu amo esse pífano, é um pífano de Egildo Vieira. Para quem não conhece, o armorial, todas as flautas do armorial e pífanos do armorial, era Egildo, né, que tocava, gravou todos os discos. E nós íamos fazer uma homenagem a Egildo em vida, no encontro tocando pífanos, e infelizmente Egildo morreu meses antes dessa homenagem. E a esposa dele me deu esse pífano, ele está ainda inacabado, mas já tem a assinatura dele, tem os buracos, né, por finalizar. É um pífano inacabado, eu tenho um amor a esse pífano enorme. É isso, eu acho. Tem outros aqui, tem um que Dinara Pessoa, professora da universidade, professora aposentada da Universidade Federal de Pernambuco, ela me viu numa live no centro no centro musical lá da Federal, e ela entrou na conversa e me deu esse pífano de alumínio, que com certeza tem mais de 50 anos, é um pífano todo trabalhado, infelizmente vocês não vão ver o detalhe, mas todo trabalhado, é um pífano fantástico. Esse outro também foi que ela me deu, ela tem uma coleção de pífanos, e ela me deu a coleção de pífanos dela. Esse aqui é também de PVC, mas é muito interessante porque ele tem as anilhas, né? Ele é todo anilhado, e ele tem no final um fechamento trabalhado em madeira. O mundo dos pífanos é encantador. Maravilha. A gente vai fazer agora um intervalo. Nós estamos falando sobre as bandinhas de pífano e a gente volta daqui a pouquinho conversando com o Amaro Filho e também com o Alexandre Rodrigues. Até instantes. Estamos de volta com o programa Opinião Pernambuco, falando sobre as bandinhas de pífano. E os nossos convidados são o Amaro Filho, que é produtor cultural e pesquisador de bandas de pífano, e também o Alexandre Rodrigues, compositor, educador musical e tocador de pífano. Alexandre, onde a gente normalmente vai encontrar pessoas tocando pífanos, né? Eu lembro, assim, na minha infância, no interior de Alagoas,
Era muito comum nas festas das padroeiras passarem aquelas bandinhas, né? E o pessoal trazia uma santa pedindo ajuda para a festa, para a construção da matriz, essa coisa toda, né? Em vários lugares a gente via esse tipo de bandinha circulando. Onde é muito comum a gente encontrar hoje essas bandinhas? Elas são coisas do passado ou elas continuam presentes, se revigorando, se fortalecendo e projetando o futuro? As bandas continuam vivas, né? Tipo, mas é mais fácil encontrar na região do Agreste e do Sertão de Pernambuco. Não só de Pernambuco, né? Mas como algumas regiões ali do Ceará, Bahia, Alagoas, né? É fácil encontrar as bandas de pife fazendo as novenas, né? Como você falou, tocando na festa do padroeiro, tocando os benditos dos santos, né? Agora, na região urbana, nas capitais, né? Está crescendo o movimento de PIF, jovens músicos interessados em estudar, né? Tipo, a pesquisar o instrumento, a formar grupos, né? Aqui em Recife tem um bloco de pífanos, que é o Pif Floyd, que sai no Carnaval em Olinda. Eu tenho uma banda também chamada Pif Urbano. Aí tem a banda de pau e corda, que utiliza pífanos. Tem diversas bandas que já estão utilizando o pífano, né? Como ele participando como protagonista de uma banda de rock, ou tocando frevo, ou tocando forró com outra formação. Isso é bacana, né? Que o instrumento começa a ser visto de outra forma. Em relação às bandas, né, a gente sofre um pouco com essa programação do São João. As prefeituras, né, contratam bandas que não têm muito a ver com o repertório junino, né, e com os contratos altíssimos, e as bandas de pife ficam ali lutando, né, resistindo para fazer uma apresentação, para ganhar um cachê, que é esse período junino, é o período onde tem as festividades, assim, onde as bandas ganham um dinheirinho, e as bandas sofrem um pouco com isso, né? Sofrem muito. Não só as bandas, mas só como a nossa cultura, né? Perde muito com isso. É, Porque a gente, Alexandre, eu não sei se eu estou enganado, mas é como se a impressão de quem está de fora fosse de haver uma maior aproximação entre o toque das bandinhas de pífanos e o ciclo junino, uma aproximação maior do que como com outros ritmos, como por exemplo o frevo, né? Mesmo a gente sabendo que pode tocar qualquer ritmo. Mas é isso mesmo, na sua origem, as bandas de pífanos aqui no Nordeste, elas tiveram essa relação muito próxima com o ciclo junino? isso, com o ciclo junino, mas a banda de pife toca tudo, né? A formação mais antiga, como a Amaro falou, né? A banda de pife, essa formação zabumba, caixa e dois pífanos, é uma formação muito antiga. Isso eles tocam valsa, tocam bolero, tocam Dobrado. forró, tocam as novenas, os benditos, toca todo esse repertório, né? Toca qualquer música, né? A banda de pife. Esse repertório junino é porque é o seguinte, é muito forte essa tradição, né, das bandas fazer esse repertório, não só como banda de pife, mas a rabeca, também forró de rabeca, nesse período junino, as bandas se destacarem, né? Por essa formação, a formação bem rural, assim, a formação bem do início da instrumentação, né? As bandas, e vem fazendo esse repertório ao longo tempo, não só o profano, mas o sacro também. E você vai ver muito, né? Agora o período junino, Caruaru, outras regiões, sempre vai ter banda de pife fazendo as festas aí, animando esse povo. Certo. Amaro, tem uma coisa também que me chamou a atenção, e aí vou trazer novamente uma referência, né, de um passado meu. No começo eu ouvia muito falar em João do Pife, João do Pife, João do Pife. E João do Pife, ele tinha discos, ele se apresentava, só que eu sou de Alagoas, né? Minha naturalidade é de Alagoas. Aí, depois que eu cheguei aqui, continuei ouvindo o nome João do Pife, depois veio a informação do João do Pife, da banda de Caruaru. Queria que você falasse sobre isso. Há uma certa confusão na hora de a gente distinguir o João do Pife, né, que se apresentava, inclusive, com o Coronel Ludogero, que era esse lá de Arapiraca, de Alagoas, e o João do Pife daqui de Pernambuco, né, da Feira de Caruaru. Fala um pouco sobre isso. É isso mesmo. Tem uma coisa que está dentro disso aí, que é o sobrenome, né? Geralmente eu não sei como ainda Alexandre não é conhecido como Alexandre do Pife,
porque trazer o nome do instrumento para o seu sobrenome é uma coisa bem comum. Você encontra Marcos do Pífano, Vitória do Pife, Anderson do Pife, Andinho do Pife, né? Isso é bem comum. Então, geralmente, o bom tocador ele traz o nome do instrumento para o seu sobrenome. Com os Joões, aconteceu o seguinte: esse que você está falando, de Arapiraca, João Bibi, também conhecido como João Bibi, João do Pife de Arapiraca, ele ficou famoso junto com o Coronel do Gero, integrando a caravana de Coronel do Gero. Era um músico, um exímio instrumentista, tocou com Hermeto Pascoal, tocou com muita gente, né? Um exímio instrumentista, e ele é de uma geração a mais de que o João do Pife, que nasceu no Riacho das Almas, que virou o João do Pife de Caruaru, né? São duas gerações diferentes, que levam o mesmo nome, por isso que eu te falei, porque eles colocam o nome do instrumento como seu sobrenome, de tanta ligação. Geralmente, quem coloca é porque toca muito, porque o cara não vai carregar o nome de uma tradição dessa sendo um músico mediano. João do Pife, de Arapiraca, eu cheguei a conhecer, inclusive em Arapiraca, ele já bem velhinho, mas tocando ainda. Ele tocou, inclusive, lá para a gente. Era um músico assim de primeiríssima qualidade, um músico completo, como a gente chama. E o João do Pife, ele já vem, né, de um aprendizado de família, aprendeu com o pai tocava, e fez também a sua morada no Pife, porque também é um músico de primeira qualidade. Mas o primeiro que veio, existem dois. Tem uma história engraçada, eu trabalhei com o João do Pife de Caruaru uns 10 anos, e o primeiro disco do João do Pife foi nós que fizemos, o primeiro disco dele no Brasil, porque ele tem disco aí por fora, uns piratão aí dos Estados Unidos, Alemanha, mas o primeiro disco dele no Brasil fomos nós que fizemos. E muitas vezes João do Pife de Caruaru se passava como João do Pife de Arapiraca. Ele chegava em Brasília, aí o cara chegava, João do Pife está aí. Aí o pessoal mais velho corria, né? João do Pife, tal. Porque João do Pife virou o maior tocador de João do Pife de Arapiraca, sempre foi um dos maiores tocadores de pife do Brasil. E aí, quando chegava perto de João, aí olhava a fisionomia de João de Caruaru, né? Aí olhava o tipo, aí olhava, não, esse aí não é o João do Pife que eu conheço, não. E João dizia, brincando, João é muito brincalhão, tirava essa onda. Eu queria só complementar rapidíssimo, dizer que hoje, no Brasil, né, na atualidade, existem vários tipos de tocadores de pífano que se unem, que se cruzam. Existem aqueles músicos de fé, que são esses músicos que acompanham a novena, que tocam o ano inteiro. Enquanto tiver santo, enquanto tiver novena, enquanto tiver santos, né, santos católicos, eles estão lá acompanhando e tocando. Eles tocam o ano inteiro de novena. E no ciclo junino eles fazem as duas coisas. Tocam para, né, alegrar e tocam para tocar. Existem os músicos hoje, principalmente por causa de Caruaru, que tocam muito forró, mais de que novena. Tem bandas de pífano em Caruaru que quase não tocam novena, né? Mas que tocam o forró, né? Porque aí o forró, o seu Luiz Gonzaga deu muita ênfase à banda de pífano. E tem os músicos hoje urbano, que tem em Florianópolis, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, no Brasil inteiro, que tocam um repertório de carnaval misturado com a tradição. Então, vamos jogar um desafio aí para o Alexandre. Como nós estamos no ciclo junino, Alexandre, poderia trazer para a gente aí, dar uma palhinha aí com alguma música de São João, né, de ciclo junino aí no Pífano? Certo, eu vou tocar um clássico aqui de Edmilson do Pífano, que nos deixou o ano passado, grande pifeiro, e essa música está virando um hino. Né? Ele contava para mim, Alexandre, a música está um sucesso danado, a música está um sucesso no mundo, rapaz, todo mundo está tocando minha música, que é o Forró de Dois Amigos.
Alexandre, a gente aprende com os mestres. Você também está ensinando muita gente já. Você já é um mestre. Assim, essa palavra é muito forte, né, mestre? E os mestres, eles falam, você é um mestre porque você confecciona o instrumento, dá aula e toca, né? Eles falam isso. Mas eu ainda não me considero mestre, né? É uma palavra muito forte. Mas eu dou aula aqui na minha cidade, Itapissuma, dou aula online também para músicos de fora do Brasil e no Brasil inteiro. E a gente vai tentando formar, né, esses alunos aí, através do aprendizado com os mestres e com a academia também. Eu fiz um curso de licenciatura em música, terminei uma pós-graduação agora e fiz um método de pífano. Em breve eu vou estar lançando esse material. E é isso, a gente vai batalhando, né, pela uma educação melhor. Essa coisa de João do Pife, como você falou, é quase que um arquétipo, né? Você tem um João Grilo, são vários João Grilos, você tem vários Pedros Malazarte, você tem tudo isso. Aí pergunto, e as Joanas do Pife? A gente sabe que tem a Zabé da Loca, né, que foi um ícone, que foi uma grande referência, que acabou resultando em filmes, né, muitas pesquisas. Enfim, fala um pouquinho sobre essa presença da mulher no Pife. Você está perguntando para mim? A você, Amaro, a você. Tá certo. Realmente é uma coisa difícil. Infelizmente, nessa pesquisa que nós fizemos, que tem esse livro aqui, Pífanos do Agreste, do Sertão e Pífanos do Agreste, mais de 82 bandas identificadas em Pernambuco, a gente não encontrou muitas mulheres. Pouquíssimo. Inclusive, mulheres na tradição, só Zabé da Loca, que a gente tem a gente sabe desse trabalho dela, mas que inclusive é pernambucana, né? Isabel é de Buíque, nasceu em Buíque e depois foi para Monteiro, na Paraíba, fez a história dela toda lá em Monteiro. Mas hoje a gente encontra muitas mulheres, por exemplo, nas bandas novas. Na área urbana, a gente encontra muitas bandas, essas bandas que utilizam o pífano na sua formação. Você encontra, aqui mesmo em Caruaru, já tem Vitória do Pife, né, que está fazendo parte da banda Zé do Estado. Agora há pouco eu estive uma semana lá com os Chucurus, fazendo um trabalho de musicalização em pífano dentro da aldeia Canabrava, lá do Chucuru, e tem uma menina que toca pife, 16 anos, toca bem pife, que é Mari do Pife, já botou o sobrenome dentro da história dela. A gente encontra poucas mulheres, realmente, mas na área urbana, e principalmente quando a gente sai de Pernambuco, vai para o Bloco de Pife de Belo Horizonte, o Bloco de Pife de Rio de Janeiro, o Bloco de Pife de São Paulo, a gente já encontra dentro desse fenômeno, que é um fenômeno novo, essa história dos blocos de Pife, a gente encontra mulheres, sim. E, de vez em quando, a gente tem encontrado, nesse trabalho de pesquisa que a gente vem fazendo, existe o site tocandopífanos.com, de vez em quando a gente encontra mulheres muito interessadas na questão do pífano e que está pesquisando nesse site. Esse site tem esse livro e tem também o livro Pífanos do Agreste, que está fora de catálogo. Tem sido uma fonte muito interessante. O próprio Alexandre é um dos pesquisadores desse site da gente. Ontem teve Murilo, que está fazendo uma tese de doutorado na USP, que também nos procurou. É muito interessante isso, porque a gente está abrindo esse caminho e com a gente não tem essa coisa. As mulheres não estão no pífano, não é por questão de preconceito. Pelo que eu vi, não é uma questão de preconceito, diferente de outras expressões, como maracatu, como tambor de crioula, que as mulheres não estavam ali por puro preconceito, os mestres não deixavam elas tocarem. Hoje a gente vê maracatu só de mulher, a gente vê o tambor de crioula no Maranhão com bastante mulheres tocando, e no pífano a gente vai ver também, porque a música é para todo mundo. Ok, nós chegamos ao final do programa, que tem sempre muito assunto para se falar sobre o PIF, né, sobre o pífano, e aí, né, a gente também quer continuar ouvindo essa música e poder brindar outras pessoas com esse ritmo tão interessante. Então, a gente agradece a sua participação, Amaro Filho, a sua participação, Alexandre, a todos e todas que nos acompanharam. E Muito obrigado. se puder, Alexandre, encerrar com uma palhinha aí, né, uma musiquinha, só para a gente fechar o programa, uns 30 segundos. Tá ok. Eu vou encerrar com o frevo do maestro Duda, porque a gente falou do pífano no contexto urbano, eu vou tocar um frevo.